Você tem histórias, músicas, movimentos culturais que te representam? Existem manifestações culturais que você não gostava e hoje gosta? E o seu gosto, ele sempre foi o mesmo? Você entende que a arte é a mais poderosa forma de representação de valores? Olá, gente, aqui é o professor Sena e hoje nós vamos falar de uma fase de transição muito interessante, o humanismo, que é a passagem da Idade Média para o Renascimento. Mas antes, pergunto a todos, senhores, como vamos? Espero que bem, com a graça de Deus. Normalmente, quando nós apresentamos o gráfico da periodização literária, nós dividimos ele em colunas, mas mais correto ou mais preciso seria se nós fizéssemos um gráfico em onda. Isso porque a passagem de um movimento literário para o outro não é abrupta, não é de uma vez só, não é uma cisão altamente marcada. Pelo contrário, é um processo. Algumas dessas passagens chegam a produzir elementos tão importantes que nós estudamos separadamente. É o caso do humanismo, que se caracteriza por ser a passagem da Idade Média para o Renascimento. A Idade Média, como vocês sabem muito bem, foi um período muito longo e no final dela começam a surgir as grandes cidades. É a tal da reurbanização da Europa. As guerras medievais também vão cessando e a cavalaria vai perdendo um pouco a sua função. Inclusive, nós estudamos que essa é uma das razões que leva à criação do Código de Amor Cortês. Tá lembrado? Alguns vilarejos e cidades eram cercados por muros de proteção. Esses muros recebiam o nome de burgos. Daí que quem ficava próximo a esses muros começou a receber o nome de burguês. Próximo a esses muros, uma classe nova começou a se instalar e fazer comércio. Hoje é super normal nós entendermos o que é um burguês. Afinal de contas, nós vivemos numa sociedade burguesa. Porém, naquela época, o burguês era uma figura muito estranha. Isso porque, numa sociedade estratificada como era a sociedade medieval, era muito fácil reconhecer uma pessoa só olhando para ela. Veja, se eu visse um cara com chapéu de pena, roupas coloridas, utensílios de luxo, eu sabia, esse cara é nobre, porque apenas os nobres tinham acesso a esses artigos. Por outro lado, uma pessoa de hábito batina era facilmente reconhecida como membro do clero. Por fim, as pessoas mais cinzentas, sem luxos, sem cores, eram os plebeus. A coisa era muito simples. O nobre não trabalhava, o plebeu trabalhava, porque ele não tinha posse e tinha que trabalhar e pagar impostos para poder usar as terras dos senhores feudais. E o clero estava concentrado na manutenção da salvação e das bênçãos de Deus. Portanto, também não fazia o trabalho pesado. Daí que era muito estranho quando aparecia aquela figura que tinha objetos de luxo, como um casaco bordado, um chapéu de pena, um sapato de bico. No entanto, carregava uma caixa de peixe, carregava uma caixa de fruta e trabalhava. E isso era muito esquisito para aquela época. Ué, esse cara trabalha, mas não é um servo? Ué, esse cara tem artigos de luxo, mas não é um nobre? E do clero, com certeza ele não é. Portanto, essa sociedade rejeitava muito essa nova classe emergente que eram os burgueses. Fortalecido pelo comércio, fruto do crescimento das grandes cidades, a burguesia foi adquirindo cada vez mais riquezas e, junto com a riqueza, veio também o poder. Embora a burguesia começasse a ter dinheiro, ela não tinha tradição como a nobreza e tampouco cultura, porque ela não frequentava as escolas, que eram próprias para nobres ou para membros do clero. Assim, a burguesia saiu em busca de cultura e começou a patrocinar artistas para que fizessem uma arte que representasse esses novos valores. Muitos desses burgueses eram chamados de mecenas. Um pintor, por exemplo, ele tinha que pintar ou para o clero ou para a nobreza, porque eram as duas classes que podiam pagar pelos seus serviços, sustentá-lo. E é óbvio que os quadros que eles faziam retratavam cenas nobres ou cenas religiosas, bíblicas. Mas agora não. Agora uma nova classe financiava os artistas e dava a eles uma certa liberdade, uma vez que essa classe não se considerava capaz, culturalmente, de julgar a qualidade dessas obras. Por incrível que pareça, isso levou a um grande crescimento e desenvolvimento das artes, uma vez que os artistas, tendo mais liberdade, começaram a buscar novas técnicas e, de tanto buscar essas técnicas, acabaram redescobrindo a arte e a cultura da Antiguidade Clássica. É isso que chamamos de Renascimento.
Por ser uma fase de transição entre a Idade Média e o Renascimento, o humanismo é um momento em que há um conflito de valores, valores medievais e valores renascentistas, convivendo na mesma época. Essas mudanças sociais, políticas e econômicas levaram a algumas tônicas de enfrentamento, como, por exemplo, entre o mercantilismo e o feudalismo. O mercantilismo ganhando cada vez mais força e o feudalismo perdendo cada vez mais a sua força. É claro que também havia o conflito entre a burguesia e a nobreza. A burguesia se impunha com o seu dinheiro e a nobreza se impunha com a tradição e a cultura que tinha. Outro conflito bem característico dessa época era entre a cavalaria e a marinha. Veja, a cavalaria foi muito importante para o feudalismo, mas com o fim das cruzadas, com o fim das grandes guerras, ela já não tinha muita função. Inclusive nós estudamos que é quando perde a sua função que os cavaleiros começam a frequentar a corte, levando ao surgimento do Código do Amor Cortês. Estão lembrados? Por outro lado, a marinha, com as novas rotas comerciais, trazia produtos, e quanto mais as cidades cresciam e mais o comércio se aquecia, mais a marinha era importante. De fato, a maioria das expedições da expansão marítima e comercial europeia tinham navios patrocinados por burgueses, por investidores que queriam que aquelas viagens trouxessem mercadorias que lhe dessem lucro. O fato é que quando a burguesia começa a patrocinar artistas que fazem uma arte livre dos critérios da nobreza ou dos critérios da igreja, essa arte começa a criar uma agitação cultural. De certa forma, uma arte que se identificava mais com o povo e com essa classe emergente que era a burguesia, que passava esses valores, os valores dos bens, dos luxos, do conforto, os valores humanistas. A gente pode falar ainda que havia um conflito entre religião e ciência, que se evidenciava cada vez mais, porque era um conflito entre a visão espiritualizada e a visão materialista da existência. Então, o espiritual versus o material, que, em última análise, é um conflito do teocentrismo com o antropocentrismo. Os autores do humanismo, portanto, são homens que estão, em parte, na Idade Média e, em parte, no Renascimento. Ou seja, todos esses conflitos dos quais eu falei aparecem nas obras desses autores. Em especial, dois autores nos interessam: o Gil Vicente, no Teatro Vicentino, e o Fernão Lopes, com as suas crônicas históricas. A nomeação de Fernão Lopes como guarda-mó da Torre do Tombo, com a função de colocar em ordem cronológica as coisas do reino, é o que marca, inclusive, o início do humanismo em Portugal. A Torre do Tombo, senhores, era o arquivo nacional. Todos os documentos do reino eram colocados lá. Fernão Lopes tem uma obra tão inovadora porque ele vai trazer a crônica, que até então era totalmente focada nos nobres, novas perspectivas. Uma delas é que ele vai colocar o povo como participante, mesmo que coadjuvante, da história. Isso era uma tremenda novidade, porque humaniza muito mais os relatos, uma vez que não fica apenas entre os nobres. Outra coisa que Fernão Lopes fez, que foi fundamental, foi documentar as suas fontes. Na verdade, a gente considera o Fernão Lopes o pai da história portuguesa, porque ele foi o primeiro a documentar os seus relatos. Por fim, em certos momentos, ele apresentava os governantes, mais precisamente a nobreza, de uma maneira não muito elogiosa, o que era até então inédito. Embora nós possamos dizer que, de certa forma, ele é o pai da história portuguesa, o que ele fazia ainda era crônica, e os seus textos são repletos de literariedade. Mas nós vamos ver com mais profundidade a obra do Fernão Lopes e do Gil Vicente num outro momento. Então, gente, por hoje é isso. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua paciência, um forte beijo no coração e até!